Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. O nosso guia para a Eurocopa já começa a chegar na sua reta final, então bora lá falar de mais uma seleção por aqui. Dessa vez é a Ucrânia, então peço para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e também divulgar esses e os outros vídeos do nosso guia para dar aquela força para quem está começando. A Ucrânia, que infelizmente ainda vive sob o contexto da triste guerra contra a Rússia, que impede, por exemplo, que os times ucranianos joguem em casa, no seu país, em competições europeias, também impede que a seleção mande jogos oficiais, amistosos, também em solo ucraniano. É muito triste o que vem acontecendo há alguns anos, e até por isso que os bons desempenhos e resultados, tanto da seleção quanto dos seus clubes, servem de exemplos de orgulho e resistência para todo o povo ucraniano que sofre, tanto fora do país quanto dentro do país, essas tristes consequências da guerra que já perdura já há algum tempo contra a Rússia. Falando agora sobre o campo, essa vai ser a quarta participação seguida da Ucrânia em Eurocopas, nunca tinha participado e a sua primeira participação foi justamente em 2012 e veio por ser sede. A Ucrânia foi sede daquela Eurocopa em 2012 ao lado da Polônia e desde então gostou do negócio, né? Nunca tinha participado antes, mas depois que provou a primeira vez, agora vem participando em todas as edições desde então. E o seu melhor resultado foi justamente na última Euro, na Euro 2020, foi disputada em 2021 por causa da pandemia, onde chegou às quartas de finais, acabou sendo eliminada pela Inglaterra. E nas eliminatórias, a Ucrânia deu azar no grupo, essa é a verdade, caiu num grupo com Inglaterra e Itália, lutou até o final pela vaga. Na última rodada, enfrentou a Itália no confronto direto, onde uma vitória classificava diretamente a Ucrânia, tanto que terminou em pontos empatada com a Itália, mas acabou perdendo o critério de desempate, ficou em terceiro no grupo. E na repescagem, fez valer o favoritismo, com duas viradas, eliminou tanto Bósnia quanto a Islândia para conquistar essa vaga na Eurocopa. Agora a gente falar um pouco mais sobre o elenco ucraniano, e porque é uma seleção que vale a pena ficar de olho nessa Eurocopa. É treinada pelo Serhii Rebrov, um jogador histórico do país, que junto com o Shevchenko fez uma ótima dupla de ataque, tanto no dia de Kiev, quando ambos surgiram, tanto na seleção ucraniana, com duas referências técnicas que levaram a Ucrânia, por exemplo, à sua primeira participação em Copa do Mundo, que foi em 2006, primeira e única, né? E hoje, como técnico, o Shevchenko chegou, também foi um técnico muito importante no crescimento do futebol ucraniano, da seleção, e agora o Rebrov, também outro jogador histórico, outro atacante histórico, é o comandante dessa seleção, que atua geralmente muito mais no 4-1-4-1, não tem tanta variação assim, tanto de esquema quanto de nomes, tem um 11 titular mais bem definido. No gol, vale citar que tem uma disputa, você tem uma boa disputa, porque são dois bons goleiros jovens. Estou falando do Lunin, que fez grande temporada no Real Madrid, até pela lesão do Courtois, conseguiu ganhar espaço e bem. E também do Trubin, que é um goleiro ainda mais novo, um goleiro muito promissor. Até vinha tendo um pouco mais de espaço como titular, mas imagino que quem vai ser o titular nessa Euro é o Lunin, até pelo momento dele que ele vem vivendo. E depois da boa temporada pelo Real Madrid, é quem vem sendo titular nos últimos jogos, por exemplo. Mas tem uma disputa aí também para o futuro, né? O Trubin é um goleiro de bastante potencial. A linha de defesa é bem definida. Você tem o Konoply na lateral direita, o Zabarny e o Matvienko na zaga. E na lateral esquerda você tem o Mikolenko. E aí você tem, por exemplo, o Zabarny, um zagueiro de 21 anos, promissor, titular no Bournemouth da Premier League. Na lateral esquerda, o Mikolenko, também titular no Everton da Premier League. São os dois principais hoje expoentes dessa linha de defesa. E são jogadores jovens que ainda podem crescer mais. E aí, tanto o Matvienko quanto o Konoply são jogadores um pouco mais de experiência. E vale citar também que da pré-lista que o Rebrov divulgou da seleção ucraniana para a Euro, 13 jogadores atuam na liga ucraniana, mesmo com os problemas da pandemia, da guerra, etc., perca de jogadores, ainda continua tendo um nível legal de competitividade, especialmente ali o Shakhtar Donetsk e o Dinamo de Kiev, que são os dois times que fornecem mais. O Shakhtar aqui foi muito famoso por ser um time comprar jogadores brasileiros, vem apostando um pouco mais em jogadores locais, etc., até para iniciar essa reconstrução e fornece vários nomes, tanto para o time titular como time reserva da seleção, é uma base importante para o trabalho do Rebrov. Entrando no meio-campo, que mostra também um pouco dessas gerações ucranianas, porque você tem jogadores de diferentes níveis de idade dentro desse meio. Você tem, por exemplo, o Stepanenko, que é o titular e é um jogador de maior liderança, com a experiência dessa equipe ucraniana. É um cara que já está há muito tempo na seleção, estava ali na época de 2012, etc. Então, é um jogador bastante experiente também em grandes torneios. Ao lado dele você tem o Sudakov, que é uma das principais promessas do futebol ucraniano, jogador do Dinamo de Kiev, que já é titular na seleção. E ao lado dele, talvez a grande liderança da seleção ucraniana nos últimos anos, que é o Zinchenko, que no Manchester City e agora no Arsenal
atua muito mais como lateral esquerdo, né? Mais liberdade para cair por dentro, né? Aquele lateral esquerdo de ir até o fundo, etc. Porém, na seleção ucraniana já faz anos que ele é uma opção no meio-campo, né? E uma opção tem liberdade para jogar até a frente, é um cara que ajuda bastante na construção do jogo e é uma grande liderança, uma grande referência já de alguns anos. Você tem essas três eras, né, da seleção ucraniana. O Stepanenko desde lá de trás, depois vem nessa era de jogadores como o Zinchenko, o Lunin, e agora o Sudakov, Mudryk, entre outros, surgindo mais jovens e também dando esperança para o povo ucraniano. Nas pontas, quem deve na esquerda, o titular é o Mudryk, jogador que foi contratado a peso de ouro sobre o Chelsea, uma contratação, mais uma daquelas contratações do Chelsea recentemente que pagou um dinheiro que você olha e fala, por que fizeram isso? Não, mas tudo bem. Mas é um jogador promissor, né? E é um jogador muito importante na seleção, atua mais aberto na esquerda, é um jogador de mais velocidade, capacidade de drible, no contra um. Na seleção ele tem um papel de protagonismo muito maior que tem ainda pelo Chelsea, apesar, é só um cara que, querendo ou não, acaba sofrendo com os problemas que o Chelsea tem até para se desenvolver, mas não é um jogador de todo ruim, né? Talvez não valia o preço que o Chelsea pagou, mas é um jogador interessante e que dentro da seleção ucraniana é importante. Na ponta direita, o titular é o seu Tsigankov, que fez ótima temporada pelo Girona, foi muito bem na La Liga, e é hoje o favorito para ser esse ponta direita. Pode ter ali também o Yarmolenko, um jogador muito experiente, né? Mesma era, ali, mesma geração do Stepanenko, por exemplo, mas que já está no momento mais de queda na carreira. E o centroavante é ele, o Dovbyk, artilheiro do Campeonato Espanhol, chega muito em alta, é um jogador também que tem teto para crescer ainda mais, e hoje é o principal centroavante, homem de área, e é uma das principais esperanças dessa seleção ucraniana, até pela grande temporada que fez pelo Girona. Pode ter uma outra opção, que foi o Rebelov usou em vários momentos, é o Yaremchuk, também é um jogador um pouco mais experiente, em passagem também no futebol europeu, é um jogador também que serve como opção para jogar como camisa 9, pode jogar um pouco mais pelo lado de campo, mas o Dovbyk é e deve ser o titular. E como se você pegar alguns nomes que eu fiz citando, falei vai alguns nomes de jogadores que chegam em boa fase. Você tem o Lunin no gol, o Zinchenko, lateral esquerdo, sendo importante no Arsenal, Zigankov e Dovbyk também de ótimas temporadas pelo Girona, e isso é importante, né? Você ter jogadores que chegam num bom momento, chegam em boa fase, por times que tiveram destaque dentro do futebol europeu, é algo sempre muito importante no contexto de seleções. Sem contar que a média de idade da seleção ucraniana não é uma média de idade alta, né? É um pouco baixa, o que também mostra como uma seleção que ainda pode crescer nos próximos ciclos, que ainda não desenvolveu todo o seu potencial. Pô, o Lunin tem 25 anos, o Trubin, que disputa a posição com ele, tem 22, o Zabarny, zagueiro, tem 21, o Zinchenko tem 27, o Sudakov 21, o Mudryk também é muito jovem, o próprio Dovbyk ainda tem bastante chão na carreira. Então a gente fala de vários titulares importantes que ainda têm ainda bons anos de alto nível e que talvez vários deles não atingiram o seu auge ainda. Então é algo bem interessante pensando no futuro da seleção ucraniana. É para mim a segunda força do grupo, está atrás da Bélgica, mas à frente de Eslováquia e Romênia. É a favorita para isso, eu ficaria surpreso se a Ucrânia terminasse segundo nesse grupo. E é uma seleção competitiva, que é capaz de fazer jogo duro contra qualquer seleção, até mesmo as mais fortes, e que dependendo do chaveamento nas oitavas, pode sim sonhar com uma vaga nas quartas, mas eu acho que pelo menos a obrigação é passar de fase. Mas agora eu quero saber de você. Depois de toda essa minha análise aqui, deixe aí nos comentários qual a sua opinião sobre essa seleção ucraniana e até onde você acha que eles podem chegar dentro desta Eurocopa. Não se esqueça de dar like aqui no vídeo, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, para ficar sempre por dentro de novos vídeos aí. E também peço que você dá uma força divulgando não só esse, mas todos os vídeos do nosso guia, para ajudar quem está começando. Muito obrigado por quem veio até o final. Tchau, tchau e até a próxima.